Cláudia Vitalino, historiadora, ativista de mulheres negras, movimento sindical e partidário. Com a palavra agora a senhora Cláudia Vitalino, historiadora, ativista de mulheres negras, do movimento sindical e partidário. Bom, gente, já vi que o povo está com fome, né? Eu vou procurar ser bem usando o meu currículo. Eu gostaria de falar, além de ser cientista da história, eu sou capelã formada, eu faço parte enquanto historiadora convidada, da Comissão Estadual de Igualdade Racial da OAB e também da CEVEMB, que é a Comissão da Escravidão, da História da Escravidão, da Reparação da Escravidão Negra do Brasil, também da OAB. E também sou presidenta licenciada da UNEGRO. É importante. E nesse espaço de ativista do movimento negro, de ativista do movimento de mulheres e do movimento de direitos humanos que aqui estou, participei da construção da caminhada contra a intolerância religiosa, e é importante esse diálogo. É muito importante esse diálogo. É importante esse diálogo que a gente precisa não tolerar, porque ninguém respeita o que tolera. Nós temos uma construção do racismo religioso que é consequência de um projeto de poder. Um projeto de poder que começou com a invasão da África. A África, que tem esse nome, África é um nome de origem egípcia, que significa berço. Por que a gente é importante falar sobre isso? Que quando a gente fala de religiosidade, que significa religar, nós precisamos partir desse espaço. Lembrando de que quando a gente fala de racismo religioso, de intolerância religiosa, a gente precisa lembrar que em algum momento da história, uma outra cultura sempre tentou se posicionar em relação a outra. E religião é uma coisa muito pessoal. E é óbvio que cada um que se identifica com uma religião vai dizer que essa é melhor do que a outra. E foi essa a justificativa da invasão da África através de uma justificativa religiosa do chamado fardo do homem branco. Querendo dizer que aquele povo que tinha uma história, que construiu a metalurgia, construiu a matemática, não tinha uma cultura, que os seus deuses eram inferiores, de que o mesmo Cristo, que nasceu no Oriente Médio, era negro e judeu, passou a ser louro, europeu e não africano. Mas para um projeto não religioso, mas de poder. O mesmo aconteceu com os judeus, quando Hitler resolveu escravizar aquele povo.
E quando, durante vários processos da humanidade, fizeram a mesma coisa. Se a gente não entender isso, que é um processo cultural, lembrando de que as culturas, é normal de que uma cultura absorva a outra, mas não pode destruir a outra. O que acontece na Amazônia também é um projeto de poder em relação aos nativos, aos indígenas, de que uma outra religião é melhor do que a deles. Foi o mesmo projeto da dominação do Brasil em relação aos povos indígenas, e é o mesmo projeto que se faz aqui no Brasil, quando se entram em terreiros e destroem esses terreiros com uma política cultural, e nada acontece, porque até hoje, e me digam qual foi o terreiro, o templo religioso de religiões africanas nesse país de que foram punidos. Uma igreja, que eu não vou citar o nome, foi invadida e um jovem perdeu o mandato.